gostaríamos de continuar ouvindo aí o Carlos Lessa indefinidamente, mas nós temos aqui meia hora ainda para a gente cultuar e cultivar com ele aqui algum diálogo que nós estimulamos aí aos companheiros fazermos. Como Carlos Lessa aqui conosco, é uma coisa tão importante que com ele nós podemos conversar sobre tudo. Com a palavra a vocês. Eu sou bem intrometido, professor Carlos Lessa. Eu quero dizer o privilégio que eu estou tendo hoje de ouvir você falar. É uma pessoa que eu admiro há décadas e que pela primeira vez eu estou tendo essa oportunidade. Eu queria abordar, como você fala, o PPL é um partido complicado num determinado momento, que é transformar tudo que ele sabe, tudo que ele tem de conhecimento em voto efetivo. Quando você colocou a sua experiência como candidato, que a primeira coisa que o cara fez foi: eu te dou 20 votos, mas me dá a minha janela. Quer dizer, esse é o Brasil que nós temos, essa é a realidade, né? E o PPL, ele tem a fantástica situação de um belo discurso, um belo preparo, tem a solução para o problema, mas tem a grande dificuldade de transformar isso em voto. Em voto, pela sua formação, pela sua história, pelas pessoas que montaram esse partido. Eu posso falar isso, porque eu sou um neófito dentro do PPL, pelas pessoas que montaram essa história de partido nacionalista, pátria livre, muito forte. Eu queria, se for possível, que você abordasse um pouquinho. Quando você falou o direito civil, nós evoluímos, o direito político, nós evoluímos. Não avançamos, eu concordo plenamente. Porque você votar na proporcional, você só não falou proporcional, é um desvio total, né? Agora, dentro da abordagem do discurso e do voto, eu tenho uma experiência eleitoral já vasta, eu milito na política há longos anos, a minha vida toda. Eu fui preso em 68, eu já estava um jovem com 18 anos sendo preso lá no dia 13 de dezembro de 2005. Justamente no dia eu estava no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, moro em Brasília, mas eu sou carioca. Eu queria que se o senhor consegue orientar um pouco mais nós sobre o que eu vejo como diferença voto cidadão e voto indivíduo. Porque o Paulo, que sou eu tenho um discurso cidadão, um discurso pela melhoria para todo mundo, mas quando eu entro dentro da urna, quando eu vou exercer o meu direito de voto, eu me torno indivíduo. Então, eu só vou ver se eu vou votar no Carlos Lessa, se ele vai me trazer alguma coisa para mim, indivíduo. E para mim, cidadão, pouco importa naquela hora que eu estou exercendo o meu direito de voto. Por isso, o majoritário, o povo escolhe. Exato. Porém, no proporcional, tem que pensar muito patrimonialmente. Exatamente. É o indivíduo que está exercendo o voto dele, não é o cidadão. O que o senhor poderia dizer para nós, PPL, de conseguir transformar esse discurso cidadão em voto indivíduo? Mas uma das coisas que eu acho que é muito difícil a questão que você levanta. Porém, uma coisa, nesse momento, é entender que existem algumas coisas que podem ter passagem mais fácil. Uma coisa que eu acho que pode passar com relativa facilidade é o fim da reeleição. Eu acho que o tema da reeleição deve ser objeto de uma campanha seríssima contra. Acho que é importante colocar a questão da reeleição em relação aos grandes cargos. Pelo menos isso. Acho que é extremamente importante. Acho que é extremamente importante fazer isso. Porque acho que com isso nós teríamos um elemento importante. Uma outra coisa que é extremamente importante para o nosso povão é falar que, com todas as letras, que cargos comissionados dispensáveis devem ser dispensados. Cargos comissionados necessários devem ser incorporados ao salário. Eu quero dizer a você
de que uma das formas mais cruéis de dominar as estruturas públicas é multiplicar os cargos comissionados e manter o salário de base. Então, perder a comissão é um corte do orçamento familiar. Como é que é preciso ser muito especial para resistir à pressão de quem comanda o seu cargo comissionado? Só tem um jeito, carta de alforria para os comissionados, é incorporar o salário. Acho que os cargos comissionados das empresas públicas, principalmente, têm que ser observados com muita atenção. Das duas, uma. Se ele foi considerado comissionável e ele exerceu uma comissão que se incorpora ao seu salário, ao mesmo tempo, deve ser desenvolvido um mecanismo pelo qual ex-comissionados possam opinar sobre o que está acontecendo. Eu não consigo pensar coisas diferentes, são pequenas em relação ao problema brasileiro. Mas não adianta colocar em discussão temas que os ouvidos se fechem. Você tem que visitar algumas coisas que sejam de interesse das pessoas. Eu ando viajando um pouco pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Vi coisas deslumbrantes acontecendo. Uma coisa que muito me chamou a atenção positivamente é o ônibus escolar. Eu acho que, por exemplo, fazer a defesa do ônibus escolar, dizer que não pode ser sacrificado o ônibus escolar, e evitar que o ônibus escolar vire um carro-pipa. Eu acho que não vai virar um carro-pipa. Então, o livre deslocamento das crianças do local de sua residência para a escola e voltar para a escola é um avanço espetacular da vida política brasileira. Porém, qual é a paternidade? Quem é que assume a defesa? Eu estou pensando em relação ao povo do interior. Claro que em relação à grande cidade, não é assim. Em relação à grande cidade, é necessário fazer uma política de dificultar o uso do veículo leve. Tem que explicar à população que não é possível que a quantidade de veículos leves cresça sem parar. Então, quais são as convenções possíveis? O tema tem que ser discutido. Eu não acho que seja um tema eleitoral nesse momento. Porém, uma das coisas que sim. Vai lá. Eu tinha pedido aqui antes. Tá, depois eu faço. Tá. Isso aí. Já concluiu, professor? Posso perguntar? Claro, não, é que a pergunta que ele fez é... Ah, tá certo. Você fez uma questão continental. Professor Carlos Lessa, primeiro quero parabenizá-lo pela excelente exposição e parabenizar o PPL por esse encontro. Olha que eu venho de Sergipe, saí de casa 2 da manhã, pegar um avião, vim para cá, enfrentei 1 hora aí nos veículos leves de congestionamento para chegar aqui, então, mas estou muito satisfeito. Estou narrando minha peripécia para chegar, para dizer que estou satisfeito com o que estou ouvindo e com a sua palestra, professor. Quero que o senhor vá a Sergipe falar para os nossos conterrâneos lá, se puder. Vai agendar a sua visita lá. Eu tenho muitos amigos lá, gosto de vocês. Muito obrigado. E dizer o seguinte, o senhor falou que 80% da população brasileira é urbana, 50% vive nas 11 metrópoles do Brasil, portanto o campo está sem gente, está vazio, do ponto de vista numérico. Não, os médicos sim, mas tem gente. Sim, mas aí eu quero chegar ao seguinte raciocínio. E depois o senhor falou no final da palestra sobre a questão da energia, o senhor até citou Energibras, uma sugestão da deputada. E aí me ocorreu, para a proposta aqui nossa, no final da tarde, não sei como a gente vai encaminhar, essa questão da matriz energética do Brasil, petróleo, energia fóssil, tudo, e a gente está aí com a energia solar, energia eólica, outras fontes de energia
pelo mundo todo sendo explorada. A Europa está explorando a energia elétrica, a energia solar, como ninguém. E o nosso campo recebe sol todo dia. Praticamente a gente tem 10 horas, 12 horas de sol no Brasil. Então, reanalisar essa questão da matriz energética do país e buscar opções, hoje já, do ponto de vista tecnológico e até econômico, opções viáveis. A energia solar, por exemplo, é uma opção muito viável. O governo federal está investindo muito pouco nisso. Já há investimento, já se produz energia solar, ela já pode ser colocada na rede da concessionária local e depois você usar. Quando ela entra, o relógio conta menos, quando você usa, conta mais, aí faz o sistema de débito e crédito. Mas é uma propositura para a gente, a reanálise dessa base da energia no Brasil, professor. Tá certo. O que eu tenho a falar é muito próximo. Tem uma ordem. Não, pode falar. Exatamente sobre essa questão da matriz energética e mais da matriz de mobilidade urbana. Porque você falou do Juscelino, do plano da indústria automobilística, mas que ela inviabilizou uma rede ferroviária e inviabilizou alguma coisa que nem existia, mas que tem, que é o Brasil que tem mais, que é a rede hidroviária, que não foi avançada. Como é que a gente pode trabalhar nesse processo? Né? Bom, eu só fazer uma observaçãozinha pessoal. O Poço do Visconde foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Podia fazer um inquérito do povo que tem mais de 70 anos, né? Todos aqueles que foram mobilizados pelo Poço do Visconde. Vocês vão ficar impressionados em descobrir que a percentagem é muito alta. Mas, bom, só para também quero dizer da minha satisfação de estar aqui assistindo suas palavras, né, sempre acrescenta muita coisa para nós. E quero dizer, inclusive, que gostei muito dessa colocação que o senhor colocou, que o senhor falou do sonho unificador, criar a linha do horizonte que aquece o coração do viajante. E aí eu acho que essa questão do voto, que às vezes é utilizado em troca de uma questão mais imediata, é porque falta essa linha do horizonte para o cidadão, né? Aquilo que vai garantir o sonho, né, do cidadão. Então, é isso que muitas vezes falta nas campanhas políticas, que eu acho que o nosso PPL, né, deve estar sempre com essa questão central. E aí eu vou me reportar à questão do desenvolvimento industrial, que o senhor colocou muito bem, que a gente, para falar do desenvolvimento das cidades, né, isso nunca poderá estar separado da questão do desenvolvimento nacional e concentrado especialmente na questão industrial, né, que eu acho que esse modelo o senhor trouxe muito bem. Nós temos um modelo industrial periférico, né, e que isso é preciso mudar. Nós temos uma indústria enorme, um patrimônio enorme, que é o petróleo, que é uma alavanca para esse desenvolvimento industrial. E aí eu acho que o desenvolvimento, né, isso a gente tem discutido, ele deve se calcar na questão mesmo da indústria. Na indústria estão os melhores salários. Na indústria que se garante o poder de compra maior para o cidadão. É isso que alavanca, inclusive, a economia. Não quer dizer que nós vamos menosprezar o setor de serviços. Mas esse discurso de que o Rio, e agora eu fiquei sabendo, até São Paulo, foi dito que era de vocação de serviços, que é para justamente encolher a nossa indústria e a gente ficar com o desenvolvimento industrial periférico, fazendo pequenas coisas, né? Eu acho que a gente tem aí um horizonte, nessa linha de horizonte para o nosso povo, para o nosso cidadão, para o povo das nossas cidades, da maior importância, porque eu acho que cada cidade
deve ter o seu plano de crescimento e desenvolvimento industrial. É uma forma de pressionar também para que nacionalmente essas cidades, esses cidadãos, esses dirigentes municipais controle, vigie, cobre, faça pressão para que a nível nacional a gente tenha condições de corresponder a essa demanda que é urgente no nosso país. Então, eu acho que as suas colocações, eu pegaria essas duas questões que eu considero que para o nosso seminário, o objetivo do nosso seminário, que é planejar os cursos de capacitação com vista, né, às próximas eleições, eu acho que pegou bem aí, levando em consideração a forma que eu assimilei. Obrigada. Só colocar uma Felipe tinha pedido aqui o vereador, mas eu acho que vai fugir um pouco do foco. Eu queria continuar, então, em cima dessa questão que a concejal colocou, porque o professor Carlos Lessa falou sobre essa questão da população urbana, de como é que o Brasil está organizado no momento, e eu sei que o professor Carlos Lessa teve uma ação muito importante na formulação da linha para o desenvolvimento das cidades, seja em alguns aspectos da questão da eleição do Fernando Siqueira, seja em outras eleições, e particularmente falando sobre a Baixada Fluminense. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que vem no sentido dessa questão que a Conceição levantou, e que para a nossa fundação ter um posicionamento sobre como orientar as campanhas eleitorais nos diferentes municípios e estados brasileiros, isso tem uma importância muito grande. Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, nos ajudaria muito. Isso aqui do meu marinho. Eu acho que podem responder primeiro, depois a gente entra no outro foco, porque já mudou também o foco. Eu queria colocar um par de ideias sobre a questão da energia antes de... Desculpa. Vejam bem, eu vou usar uma palavra que talvez... Certamente, o Brasil é, no plano energético, favorecido pela mão de Deus, claramente. Quer dizer, pela natureza, é verdade. Deixa eu dizer para vocês duas observações. A primeira observação é que, associando com o que você está chamando a atenção, nós temos muito sol, temos muita terra e relativamente temos muita água. Então é evidente que nós temos condições para produzir alimentos. Aí tem a componente arrogante. Brasil seria do mundo. E aquele componente da realidade, com fome dentro das metrópoles. Eu, como partido político, eu perguntaria como é que o Brasil se propõe a ser celeiro do mundo, deixando uma parcela da sua população com fome. E, aliás, em torno disso, eu vou derivar rapidamente uma questão que é: quantos dias de fome você aguenta? Eu fiquei muito impressionado com uma conversa que eu tive vou responder um pouco a sua preocupação. Um amigo meu que tem um pequeno sítio em Xerém. É um velho amigo meu. E ele tem uma característica muito interessante, esse meu amigo. Ele é muito amigo de muita gente antiga de Xerém, moradores de Xerém. Eu estou falando de Xerém porque Xerém teve uma oportunidade para a industrialização absolutamente espetacular, porque não apenas recebeu uma quantidade grande de unidades industriais ligadas à economia do petróleo, como, além disso, uma grande instalação que no passado serviu para fazer os caminhões PNM, deu origem a uma segunda unidade da Barcol, que é a maior produtora de ônibus. Muito bem, o que é que aconteceu?
em Xerém. Aconteceu o seguinte, a demanda de ônibus caiu no Brasil e a Marco Polo fechou a fábrica de Xerém. Ao mesmo tempo, num equívoco histórico lamentável, nós vimos o governo do Rio de Janeiro se empenhar profundamente em royalties de petróleo e não dar importância aos efeitos da economia do petróleo. Eu digo isso porque nada seria mais interessante ao Brasil que o comando da Bacia de Santos ficasse em terras fluminenses. Porque o que aconteceu em cima do norte, com a Bacia de Campos, vai acontecer na Bacia de Santos. Mas a Bacia de Santos está batizada de forma errada, porque a maior parte dos seus eixos batem na costa fluminense. Então, seria mais interessante para nós reservar os efeitos dinâmicos da Bacia de Santos do que royalties. Porque royalties é o seguinte, é nosso, não é seu. O que eu quero dizer é que o petróleo é dos brasileiros, não é dos fluminenses nem dos cariocas. Mas Xerém se lascou com isso, porque na medida em que houve desativação da atividade do petróleo, as fábricas de Xerém fecharam. Tem 19 mil desempregados. E aí, esse meu amigo estava tomando cerveja com um amigo dele, o botequim lá de Xerém, e o amigo disse, pois aí eu sou aposentado estadual e não recebi meu salário. Como os outros 4 pessoas que trabalham, moram comigo, meus familiares, estão desempregados por causa da crise industrial, vão passar fome se eu não receber a minha aposentadoria. O que eu estou querendo dizer a vocês é que Xerém foi uma ilha de prosperidade e agora se converte em uma ilha de desespero. Eu quero que vocês tenham presentes as duas dimensões. Então, a minha primeira e fundamental pergunta é: a matriz energética brasileira é, como matriz, uma boa matriz, eu diria que é das melhores do planeta. Vamos chegar lá. Ela tem uma percentagem de fontes renováveis elevadíssima. Entretanto, deixou-se no Brasil crescer a termoeletricidade com combustíveis fósseis. Como é que é isso? Eu, quando falo de Energibras, eu quero uma única grande empresa estatal comandando as energias. Eu fiz referência à eletricidade e petróleo, mas eu acho que a atômica tem que entrar nisso, as novas tecnologias têm que entrar nisso. Enfim, não é permitido que nós estimulemos uma competição selvagem entre empresas do salário. Por que termoeletricidade consumindo óleo combustível, gás? Em alguns casos é justificado, porém, como tendência é assustadora. Diesel carro de luxo. Os carros de luxo hoje são tudo movidos a diesel. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Essas picape, esses carros são todas a diesel. Mas o diesel no Brasil, eu diria para o senhor que não sei qual é a percentagem, mas provavelmente 90% está ligado ao abastecimento interurbano e intraurbano. Nós não podemos mudar a matriz de abastecimento com uma velocidade rápida, mas nós podemos sim ter presente que é necessário modificá-la. Nesse sentido, o Brasil se encosta, tomei o Ita do Norte e vi. A navegação costeira foi reduzida a quase nada. Sendo que o grosso da população brasileira está na calha oceânica ou na calha dos grandes rios brasileiros. Dos rios. Na verdade, nós temos uma matriz logística inteiramente estúpida. Concordem? Agora, a matriz energética brasileira, eu acho que o discurso que está sendo feito é que o petróleo não vale mais nada, isso é uma bobagem monumental. A primeira redução industrial foi uma redução baseada em carvão, combustível fóssil.
Os países que se deram bem foram os países que estiveram minério de ferro perto de carvão. O exemplo por excelência é a Inglaterra. A ferrovia uniu os dois e usou o minério de ferro para fazer o trilho e usou o carvão para mover a locomotiva. Esse jogo interativo é fundamental. O Brasil tem petróleo, tem muito petróleo. Eu não gosto de ficar falando nesses números estratosféricos do petróleo do pré-sal, mas tem no pré-sal muito petróleo. E tem na bacia do Amazonas muita energia hidrelétrica. Como é que nós vamos abrir mão da eletricidade, hidroeletricidade no Brasil, em nome de uma termoeletricidade? E numa termoeletricidade nós permitimos que as forças do exterior penetrem no coração energético brasileiro. A ideia nacionalista passa estrategicamente pela ideia da energia. Eu preciso dizer isso aos senhores. Porque é preciso dizer assim, petróleo não acabou nem acabará. Carvão não acabou nem acabará. Ter carvão é uma enorme vantagem estratégica. O Brasil tem pouco cobre metalúrgico, pouco carvão metalúrgico. Não tem nada contra o sol, nem nada contra o vento. Nada. Pelo contrário, até acho muito gostosos os dois. Mas eu quero dizer que, no momento, mover a economia brasileira a partir de sol e vento é um erro. Porque nós dominamos inteiramente a tecnologia da hidroeletricidade. Aliás, queria dizer uma coisa a vocês, no passado recente, o Brasil tinha a melhor engenharia de cálculo de concreto armado do planeta. Por quê? Porque nós não tínhamos aço barato. Então a engenharia brasileira desenvolveu fórmulas ligadas a concreto, que explicam Oscar Niemeyer, por que as curvas de Niemeyer são possíveis. Porque havia engenharia do Noronha fazendo os cálculos solar, não era possível. Dizer que acabou o inferno, não acabou nada. Ter petróleo é uma imensa vantagem. Para nosso azar, nosso petróleo está debaixo dentro da economia norte-americana. E isto nos fragiliza enormemente. Mas isso é o discurso que a gente tem que fazer. Esse nem sei se dá voto, mas tem que ser feito. Petróleo é nosso. Bom, agora, só um minutinho. Vereador. Felipe. 55 graças. Eu só queria aproveitar uma coisa. É evidente que é necessário avançar na industrialização. Porém, avançar em que direção? Nós precisamos perguntar isso. Eu acho que a primeira grande reflexão é como converter a atual estrutura industrial a serviço de uma outra linha do horizonte. Por exemplo, qual é a contribuição que pode ser dada pela indústria automobilística a, por exemplo, mudança da matriz de transporte? Eu não sabia disso que o senhor estava colocando, mas eu pessoalmente acho que a política de preços tem que ser baratear o diesel e encarecer a gasolina. Agora, a política fiscal pode encarecer veículos de uso particular movidos a diesel. Pode. Quer dizer, se houver grande consciência a respeito disso. Porém, eu não começaria por aí. Se você começa por aí, você vai converter um pedaço enorme da indústria turística contra você. Eu, no momento, eu tentaria fazer um acordo de não agressão. Eles não se metem conosco, nós não nos metemos com eles. Eu faria a massificação do gás. O gás está muito no litoral e não está no interior do Brasil. Mas a massificação do gás, que eu pessoalmente até gosto dessa hipótese, ao que eu saiba, a gente não tem tanto gás assim. Tem muito gás. A gente tem muito gás. Em Urucu nós fizemos um gasoduto. Eu trabalhei nesse gasoduto. Boari, Manaus. Está lá o gasoduto pronto, passando por milhares de igarapés. Está lá o gasoduto pronto. Lá é onde tem o gás natural mais caro do Brasil, é lá. E a quantidade de gás que tem lá é muito
falta é vergonha na cara do Brasil fazer a massificação do gás, jogar o gás realmente para quem precisa, que está no interior do Brasil. Olha, eu confesso ao senhor que eu não entendo desse aspecto. Agora, a ideia de ter uma matriz energética unificada e raciocinar com as energias por tudo, eu entendo do ponto de vista fundamental. A questão do gás, eu por acaso até sou muito amigo do Hildo Sauer. Pergunta a ele. Pois é, eu vou até perguntar a ele. Eu tenho uma apostila que começou sendo feita por ele. Nós, quando ele entrou na Petrobras, nós fizemos um trabalho que era exatamente isso, a massificação do gás. O interior do Brasil, por exemplo, acabaram com todo o cerrado, fazendo energia para fazer tijolos. Posso fazer E isso poderia ser feito com a massificação do gás no interior e era a política do Rio na época. Nós trabalhamos juntos. Marcelino. Marcelino, diga a direção aqui para convidar o pessoal para a gente fazer um debate. Exatamente. Esse é o brasileiro absolutamente sentido. Aliás, o Hildo Sauer é o nosso correligionário, filiado ao partido. Nós precisamos chamar ele. Eu tenho um trabalho da equipe dele, é um manual, essa pessoa assim, falando sobre a massificação do gás. Inclusive, nós começamos a fazer isso quando chegou a Graça Forte e mandou todo mundo, desativou todo o pessoal que estava fazendo isso, a Graça Forte acabou com isso. Marcelino, força uma discussão sobre o tema. Aqui eu quero vir assistir a discussão, inclusive. Convida o Hildo para vir aqui. O Hildo é ex-diretor da Petrobras. E ele pode dizer, sou ex-diretor por orgulho. Tem algumas pessoas que são ex-diretores da Petrobras que podem colocar no seu currículo. Ele é um deles. É um brasileiro digno. Não, eu não sabia que ele tinha se afiliado a você. Olha a história aqui. Também não sabia. Tá vendo? Você fica preocupado com o gás e... Mas isso deve ter sido filiado hoje, olha só, professor. Isso deve ter sido filiado hoje.